Fala galera Cruz Maltina, hoje dá gosto de vir aqui me direcionar a vocês para a gente comentar esse triunfo do Vasco, graças a Deus, 4-1 diante do São Paulo, o jogo que acabou há pouco em São Januário, mais de meia-noite aqui, mas tô aqui para a gente comentar essa partida e principalmente exaltar esse progresso que aconteceu hoje. Enquanto o São Paulo tá doido para esquecer esse resultado, esse dia de hoje, o Vasco mais do que nunca tem que lembrar e ser uma tônica para esta decorrer da temporada, né? Que sirva aí de exemplo para os próximos jogos que virão pela frente. Hoje o time do Vasco fez o básico, fez o simples. O Rafael Paiva fez o básico e acertou demais na escalação em vários pontos. E hoje observamos o seguinte, é o que eu acabei de dizer nas minhas redes sociais, escolhas certas e a leitura de elenco foram determinantes aí para esse triunfo do Vasco. E mais uma vez o Vasco teve que recorrer à base e a base fez a diferença. E olha que esse elenco aí é um dos mais valiosos aí, é a maior sexta folha salarial aí do país, um elenco aí com um grande investimento. E quem hoje deu conta do recado, quem foi? Foi a base, foram os garotos. Eles, mais uma vez, foram determinantes aí. E deram aquele recado para os experientes aí, que ganham rios de dinheiro, mostraram como se joga o futebol, como veste essa camisa, foram determinantes. O garoto estrela, o Leandrinho, fizeram gols super importantes aí, o JP também entrou muito bem no jogo. Enfim, o Vasco hoje foi uma equipe que deu gosto para assistir essa partida, dá gosto de comentar, dá gosto de torcer. Óbvio que o caminho é muito árduo ainda, é muito difícil, tem que conter o oba-oba, não é porque ganhou que o técnico tem que seguir, não é porque ganhou que são os melhores do mundo, enfim, pés no chão acima de tudo. Mas a gente tem que reconhecer que o Vasco hoje foi um outro Vasco, foi um Vasco que mudou a postura, teve um Vasco com uma mudança de atitude, um Vasco que honrou a camisa, fez prevalecer o resultado, fez jus a esse resultado. Foi um belo triunfo, foi merecido. E não foi qualquer time, foi o São Paulo. São Paulo que, apesar de estar aí até o jogo contra o Vasco, 3 partidas sem vencer, agora a 4ª, mas é um time com qualidade técnica indiscutível, tem um bom banco de reservas, tem bons jogadores, tem um bom treinador, e o Vasco deu conta do recado, não tomou conhecimento e fez um resultado aí de 4-1 e de virada, que é a marca do Vasco. De virada é mais gostoso. Enfim, hoje prevaleceu o futebol jogado de forma simples e objetiva. Rafael Paiva identificou as carências da equipe e colocou as peças certas para essa partida. Fez uma leitura de jogo, fez uma leitura de elenco, coisa totalmente diferente do que o seu antecessor, o Álvaro Pacheco. Muita gente da imprensa, inclusive, reclamando que o Vasco fez uma mudança de 4 jogos com o Álvaro Pacheco, mas se vocês verem o que aconteceu nesse jogo de hoje, foi uma mudança da água para o vinho. Com o Álvaro Pacheco, o Vasco tomou 10 gols, o Vasco fez 1 gol. Já com o Rafael Paiva hoje, o Vasco conseguiu fazer 4, sofreu 1, e um futebol com uma atuação muito, mas muito melhor do que a do Álvaro Pacheco. Então, foi um resultado que deu gosto para o torcedor. Os poucos torcedores que compareceram em São Januário, por conta daquele protesto, viram o Vasco determinado, um Vasco ousado, um Vasco aguerrido, um Vasco honrando a sua camisa. E outra coisa, a mudança de faixa também, enaltecer aí, com uma bela escolha, Alverrete,
se fosse o Verratti ou o Léo Jardim, estavam bem entregues. E com a ida do zagueiro Léo para a reserva, a escolha do Verratti sintetizou aí uma boa opção para o Vasco na temporada. E que continue, mesmo que o Léo seja guindado de volta aí ao time de cima, o Verratti tem que continuar aí com a braçadeira de capitão. É um cara que vem honrando a camisa, um cara que sabe administrar o grupo e sabe aí fazer uma boa união junto a esse elenco. Hoje deu muito gosto de assistir essa partida, né? Porque o Vasco, acima de tudo, meus amigos, tem uma mudança. Essa mudança de atitude tem que ser reconhecida. Quando a gente tem que criticar, a gente vai criticar. Tá jogando mal, a gente vai criticar. Mas jogou bem, teve pontos positivos, a gente tem que enaltecer. E foi o que aconteceu nesta partida de hoje. Essa vitória vai dar uma tranquilidade ao Vasco. O Vasco precisava dessa vitória para dar uma tranquilidade nessa sequência aí, porque vai ter uma sequência difícil pela frente. Vai pegar o Bahia agora no meio da semana e em seguida vai ter o clássico contra o Botafogo. Duas equipes que estão aí, ó, competindo no G4, competindo, tentando a liderança, e não vão ser partidas fáceis aí. E aí é importante essa vitória para que o Vasco consiga adquirir essa confiança para poder tocar essas partidas pela frente. É muito importante agora o Vasco ter cabeça no lugar, né? Calçar as sandálias da humildade e tocar esse trabalho pela frente para poder chegar nessas duas partidas aí e manter um equilíbrio. Porque não adianta vencer hoje e daqui a pouco tomar duas sapatadas. Vai voltar tudo o que era antes. Então é muito importante que o Vasco, acima de tudo, mantenha essa regularidade. E essa regularidade que a gente vem pregando. O Vasco precisa, acima de tudo, ter um equilíbrio para que possa manter aí no decorrer desse Campeonato Brasileiro. Então, meus amigos, a vitória foi fundamental, mas eu acho que ainda, é o que eu digo, não é porque venceu, não é porque fez o básico, não é porque escolheu, que tem que manter o Rafael Paiva. Eu acho que o Rafael Paiva, sim, soube escolher as peças certas, soube fazer uma leitura do elenco, soube fazer uma leitura do jogo, mas ainda eu acho que o Vasco precisa de um treinador aí com mais experiência, com mais capacidade aí para o decorrer do campeonato aí. Mas o Paiva tá de parabéns, tem que enaltecer o trabalho dele, porque foi uma diferença absurda pro Álvaro Pacheco. Então, eu acho que hoje o torcedor do Vasco, que foi ao jogo ou que assistiu, deu gosto de assistir. Então a gente tem que enaltecer isso e bater palmas, porque realmente hoje os garotos fizeram a diferença, né? Muito importante isso, destacar, eles deram conta do recado, né? Coisa que os experientes, chegando rios de dinheiro, não conseguiram fazer até hoje. Então, mostrou aí que com o básico, que com identificação, a gente consegue chegar lá. Então foi muito importante, deu gosto de ver esse Vasco hoje, e a gente espera aí que contra o Bahia, que contra o Botafogo, o Vasco mantenha essa pegada aí e possa colocar aí as coisas nos eixos. Galera, agora tô indo, mais de meia-noite, num sábado aí, curta o seu lazer, curta aí, mas o importante é isso, o Vasco ganhou de virada, escolhas certas, leitura de elenco foi fundamental, enfim, esses foram os ingredientes aí que determinaram essa vitória de hoje. E enaltecer, mais uma vez, fazer essa ressalva, a base hoje fez muita diferença e foi fundamental nessa vitória, tanto com o técnico Rafael Paiva, como com o garoto Estrela, com o Leandrinho, com o JP e com todos os que fizeram parte dessa engrenagem. E agora, gostaria de saber a sua opinião. Como é que você viu essa vitória de 4 para o São Paulo? Então, comente e participe. Valeu, galera! Bom domingo para todos!